Reparaste naquele belo twist que ali o Aloísio deu na bateria? Foi giro. Foi muito bem, foi muito Esta bem. banda sempre a inovar. Mas agora, na segunda parte, vamos aproveitar para falar da astrologia. Signos. Mais concretamente, De? Capricórnio. Muito bem. Mas será que quem nasceu até agora já é Capricórnio? Não. Isto Ainda tudo não. questões Só que, daqui a um que vamos bocadito. responder daqui a pouco. É E se isso. tiver alguma dúvida e quiser participar ao longo do programa, pode e deve fazê-lo, ligando para o 291 709 133 ou enviando uma SMS com o texto MD espaço, a sua mensagem, nome e localidade para o 4545. Pode aproveitar também para cumprimentar a família. Depois, desejar Feliz uns Natal. bons votos de Feliz Natal para a família toda que está a assistir, para nós para si. Isto é uma época assim muito calorosa. É isso. Vamos todos partilhar. Mas depois daquela primeira parte muito prática, vamos agora precisar aqui da ajuda de duas convidadas importantíssimas. Uma delas é a Helena Sofia, a nossa astróloga que já esteve cá Já é uma cara conhecida. uma vez, exatamente. E a Margarida Santos, que é uma aluna de astrologia que fez um curso de 3 anos, salvo erro, certo? E agora explora de forma autodidata. Mas também vamos falar daqui a pouco. Já vamos desvendar aquilo que a nossa amiga faz. Vamos começar então pelo Capricórnio. Já entramos em Capricórnio? Não. Entramos às 18h36, portanto entramos no decorrer do programa. Quer isto dizer, eu aproveito para tirar uma dúvida que costuma ser comum, as pessoas que nascem naqueles dias em que está para mudar o signo, muitas vezes não sabem se são do signo anterior ou do signo que está a entrar. Ora, o signo entra a uma determinada hora, portanto, é impossível dizer que entra todos os anos, dia 21. Eu creio que o Sagitário às vezes chega a entrar no dia... o Sagitário, o Capricórnio, chega a entrar no dia 22. Portanto, ele muda a uma determinada hora. O que acontece, e uma pessoa que diz que é Capricórnio ou que é Sagitário, está a dizer exatamente que tem o Sol nesse signo. Ora, a astrologia vai muito mais longe do que só o signo solar. Nós temos mais 10 planetas. Cada um desses planetas pode estar colocado nos 12 signos do zodíaco. Portanto, é sempre preciso ir ver a hora a que se nasceu, quando se nasce, na transição de um signo para o outro. E o signo muda exatamente a esta hora, portanto, os signos estão dispostos de uma forma, temos um signo yang que segue sempre a um signo yin, ou se quiser um signo ativo ou um signo passivo, e é como as marés sobem e passam imediatamente a descer, elas não estão mais ou menos a subir, nem mais ou menos a descer. Ora, eu não posso ser mais ou menos Capricórnio e mais ou menos Sagitário. Eu sou tecnicamente, ou se o meu Sol está tecnicamente no signo de Capricórnio, eu sou Capricórnio. O que pode acontecer muitas vezes, quando as pessoas dizem, mas eu identifico muito com o outro signo, é que o Mercúrio e a Vênus, que são dois planetas que estão sempre colocados próximo do Sol, porque são dois planetas que estão entre a Terra e o Sol, eles nunca se afastam muito do Sol. E muitas vezes eu posso ser Capricórnio e ter o Mercúrio e a Vênus em Sagitário, por exemplo, e naturalmente vou-me identificar com características do Sagitário. O Mercúrio, já agora, aproveito para dizer que ele só pode estar no signo solar, ou no signo atrás, ou no signo à frente. A Vênus às vezes vai um pouquinho mais longe, mas nunca está muito afastada, nunca está mais afastada do Sol do que no máximo 2 signos. Mas nós não sofremos a influência do Sagitário se nascermos, por exemplo, em Capricórnio? Não há aquela influência de... Não. Se eu nascer às 18h37 hoje, por exemplo, eu sou Capricórnio, ou seja, o Sol representa, no meu tema natal, representa a consciência que eu tenho de mim, ou se quiser, de uma forma mais simples, a forma como eu me conheço. E se eu nascer com o Sol, se eu nascer às 18h37, eu sou Capricórnio, eu vou-me conhecer e tomar consciência da vida e de tudo o que me rodeia através dessa energia. Aproveitava também para explicar mais ou menos o que é o zodíaco, porque é 12 signos. Convém sempre explicar. Temos 12 signos, não é? No fundo, há um autor da astrologia que diz que todos nós temos um zodíaco interno, ou seja, eu posso ter o Sol em Capricórnio, mas os outros 10 planetas estão espalhados pelo mapa, estão naturalmente colocados, é muito difícil ter os 10 em Capricórnio, não é? Estão naturalmente espalhados pelo... E como é que sabemos qual é o planeta que temos a nos influenciar? Bom, os astrónomos realmente generosamente nos fornecem esses dados e fazendo o tema natal, hoje temos os computadores que facilitam imenso e que vieram facilitar imenso a astrologia, porque eu ponho os dados no computador e ao fim de 2 segundos eu tenho o mapa natal da pessoa na mão. Mas temos de fazer sempre uma consulta, não é? Ou se quiser ser autodidata também pode estudar
ir buscar informação a outros lados. Mas estava no zodíaco. O zodíaco é como se fosse, eu costumo dar às vezes a imagem de pôr um papel celofane à volta do Sol, dividido em 12 partes, e esse papel celofane muda de cor, digamos, 12 pedaços de papel de cores diferentes. Ou seja, o zodíaco diz-me a forma como a Terra recebe a luz do Sol. Ou seja, e nós sabemos, na própria astronomia, a distância que vai da Terra ao Sol nem sempre é a mesma. No inverno temos características diferentes das do verão, exatamente por isso. Ora, a Terra, digamos, tem 12 formas diferentes de receber a luz do Sol. E isso dá-me uma tónica, ou seja, o zodíaco funciona como um filtro da luz solar. E a forma como a Terra o recebe, assim, depois se vai traduzir em características ou numa determinada energia, porque eu aproveitava também para dizer que não há signos bons nem maus, nem há signos melhores nem piores. Podemos estar então contentes, Sofia. A energia do signo é neutra, eu diria, não tem dualidade, ainda não é dual, ou seja, o ser humano, por viver numa condição em que vive, digamos, dividido, há sempre uma dualidade, ao preto, ao branco, ao à noite, ao dia, é que depois vai dar, vai concretizar essa energia e, através das suas opções, pode realmente optar por, dentro dessa energética, atuar para o lado bom ou mau, se quiser, quem pode dizer o que é bom ou o que é mau, mas vai traduzir essa energia em experiência de vida, em opções de vida e concretizá-la através da sua forma de lidar com o mundo. Mas há sempre certas características que se identificam mais com determinados signos, não é assim? Claro. Neste caso, o Capricórnio. Alguma característica que seja determinante no mesmo? O Capricórnio é o signo que abre o inverno, não é? É um signo muito mais contido que outros que temos no zodíaco, não é? Por exemplo, como o Leão, que é a expansão total do Sol, é o signo de verão, é um signo de retenção. Será mais fácil depois falar de Saturno, que é o signo que é o planeta que rege o Capricórnio, para percebermos, ou ir um pouquinho atrás ao Sagitário, para percebermos como é que o Capricórnio entra, ou qual é o papel do Capricórnio, porque todos temos um Capricórnio. Mas há uma razão de ser, do Capricórnio vir a seguir do Sagitário, é aquela yin e yang que estava a falar. Exatamente, eu não posso pegar num signo e pô-lo no outro lado, da mesma maneira, eu costumo dizer, não posso pegar numa semana de novembro e pô-la no meio de março. Os signos têm uma ordem rigorosíssima e é como se fosse uma escada. São 360 graus, cada grau representa um grau de experiência, de vida ou de consciência, se quiser. Cada signo são 30 graus, portanto é como se fosse um palmilhar de uma escada, ou seja, o signo que vem a seguir vem dar a resposta ao signo anterior e vem, digamos, abrir caminho para o signo que se segue. E qual a resposta que o Capricórnio dá a Sagitário, neste caso? Como é que ele entra a seguir? Tem que ir um pouco atrás ao Sagitário. Então vamos um pouco atrás. Vamos um pouco atrás. Então, como eu tinha dito outra vez, o Sagitário é um signo de ideais. É um signo de fogo, é um signo de ideais, de fé, se quiser, está associado muitas vezes à filosofia, portanto, ao sentido e ao significado da vida, à procura da verdade, ou se quiser, àquilo em que eu acredito. Mas é ainda de uma forma conceitual, portanto, ele lida com conceitos, com o sentido e o significado de vida. O Capricórnio é um signo de terra, portanto, lida com o concreto. Ou seja, ele vem dar a resposta no sentido em que, no zodíaco, todos os signos de terra vêm a seguir a um signo de fogo. Portanto, os signos de fogo há sempre um impulso no fogo, um abrir caminho, se quiser, e a terra vem concretizar, ou seja, vem dar forma a esse impulso. Se quiser, há um exemplo muito fácil de identificar, por exemplo, a religião, e o Sagitário identifica-se exatamente por procurar o sentido da vida e por procurar a verdade e por procurar aquilo em que se acredita, tem a ver com a filosofia, digamos, que está por trás da religião. São perfeccionistas. Portanto, também. É o conceito, a mensagem de Cristo, se quiser, e depois o Capricórnio vem dar estrutura a essa mensagem. E, portanto, todo o cristianismo, a estrutura, o Vaticano, a hierarquia, as igrejas, tudo isso já é Capricórnio, digamos, portanto, é a forma, já é concreto. O Capricórnio lida com o concreto, com o real, com a vida física, com tudo o que é Capricórnio, é visível e tem a ver com a estrutura. O Capricórnio associa-se no corpo humano ao esqueleto. Portanto, tudo o que é estrutura social, poder político, estruturas políticas, tudo isso é Capricórnio. E, se quiser, a sociedade no seu tempo, tudo isso é Capricórnio. Em termos de forma, ou seja, é visível. Eu vejo uma igreja, eu chego.
não é? É diferente do Sagitário, em que eu conceptualizo um ideal qualquer, uma visão, se quiser, da vida, e depois vem o passo a seguir, que é dar forma a essa visão de uma maneira estruturada, de uma forma real, concreta, visível. É muito diferente um homem ou uma mulher Capricórnio? Tem características muito diferentes? É diferente, isso teria que abordar uma questão que saia um pouco aqui do âmbito do Capricórnio, porque temos um Sol e uma Lua num mapa. Ora, eles têm os dois, eu diria, o mesmo peso, eles são os dois pilares da personalidade e muitas vezes, a maioria das vezes, portanto, eles identificam-se com o arquétipo feminino e masculino, se quiser, com o pai e com a mãe. E agora perdi-me. Exatamente, o homem vive o arquétipo masculino, portanto ele identifica-se com o pai, ele exterioriza o seu Sol, enquanto que a mulher, que vive muito mais a Lua, muitas vezes projeta o Sol no homem e vai, se quiser, buscar homens Capricórnio, mais do que vive e tem as características do Capricórnio. Não quer dizer que não as tenha, mas muitas vezes projeta-as inclusivamente o Capricórnio, o signo que se opõe ao Capricórnio é o Caranguejo, que é o signo da família, da mãe, do afeto, da ligação, de todo o mundo emocional da pessoa. E com quais se relacionam melhor? Com que signos é que o Capricórnio se relaciona melhor? Pois em astrologia não podemos ver muitas coisas não é assim. muito Quer fixo. dizer, eu queria falar do Capricórnio como arquétipo, não como as pessoas que são Capricórnio, porque, como disse, todos temos um Capricórnio dentro de si. Se não tivermos lá planetas, temos o Capricórnio situado no nosso mapa, digamos, a abrir uma área qualquer ou influenciar uma área qualquer da nossa vida. Por exemplo, a Margarida é ascendente Capricórnio, portanto, a forma como ela se projeta tem sempre a ver com o Capricórnio. E como é que então a Margarida se projeta? Falando agora da sua pele, como é que se sente? Identifica-se com tudo que está a ser aqui dito, a nível ascendente? Não, identifico-me em parte, obviamente. Agora, o que há aqui na astrologia, que foi uma das coisas que me fez interessar mais na astrologia, é que ela tem uma complexidade muito maior do que aquela que normalmente é oferecida nas revistas, nos jornais e tudo isso, em que se enfatiza o Sol, o signo solar, é lá aquilo que está lá a falar e se estrutura toda uma personalidade com base nesse Sol, esquecendo todo o resto. E é isso que a astrologia também fala e também retrata. Nós agora falamos ao de leve no ascendente, que é um desses pontos. Também existirão os outros planetas, onde é que eles estão, como é que eles estão interligados, toda esta complexidade. Isso sim que tem que dá forma, por assim dizer, Como é a que toda a se começou a nossa... interessar pela astrologia? Eu comecei a me interessar pela astrologia inicialmente, pronto, eu era tremendamente cética, aliás, tinha essa... É verdade, era tremendamente cética, sempre gostei muito do lado científico das coisas, sempre gostei muito de questionar e exatamente, por ter da astrologia essa visão redutora, que é aquilo que eu falo das revistas e tudo isso, é que achava que aquilo não trazia sentido nenhum à minha vida. Aliás, eu vi a minha descrição do meu signo e bolas, eu vejo tantas pessoas que as signos todas são diferentes, eu consigo ver-me retratada em alguns pontos dessa descrição desse signo, mas há tantos outros com os quais eu não vejo retratada, não é? Entretanto, algumas pessoas que me são muito próximas começaram a falar de astrologia, começaram a falar, a mostrar que existiriam outras coisas para além disso e a mostrar então... Então decidi fazer um curso. E decidi, falaram de um curso. Comecei com a... E abrir-lhe os olhos para um mundo completamente diferente, então. Foi muito... Começou a intrigar-me, ver-me o quão sentido aquilo fazia em muitas coisas. E quanto mais intrigada ficava, mais eu queria saber e mais dava peso a isso. Isso foi um curso de 3 anos. De que forma é que continua a estudar a astrologia? De que forma é que põe isso em prática no dia-a-dia, digamos? Eu agora, pronto, então tive que interromper o curso. Agora o que eu faço, já que não tenho as aulas, é ler. Gosto imenso de ler, existem também muitos sites na internet muito interessantes sobre astrologia e mantenho-me, continuo com o bichinho, por assim dizer, e continuo a ler e a querer, e vendo também algumas, tanto analisando o meu mapa, como de algumas pessoas amigas que me procuram. O mapa astral, como é que isso se faz? Olha, por exemplo, Com o computador. com o computador. É Ou existem fácil. alguns sites onde também dá para fazer, agora é a própria... Mas disse que estava a fazer, isso é uma coisa demorada, como é que é?
a fazer. Disse que estava a atualizar. Não, o mapa. é uma coisa demorada. É como, por exemplo, alguém que se interessa por filosofia, pegar em livros acerca de filosofia e ir estudando. Não é? Eu agora não estou a ter aulas. Portanto, o que eu faço é vejo alguns livros que são interessantes e vou lendo. Como é que nós podemos agora fazer, por exemplo, o nosso mapa astral? podem dirigir-se a uma pessoa que tenha os programas ou que tenha as capacidades para vos poder fornecer isso, ou podem ir a alguns sites na internet que também podem Ela está brindar terrível. isso. Já da outra vez ela queria fazer o meu mapa astral. Mas é uma coisa muito pessoal, não é verdade? É. E pessoal também é a música que vamos ouvir já de seguida, porque é novamente da autoria dos Double Cocktail, que é Travel the World Around. Vamos assistir. Anda até Portugal. Aterramos aqui, num estúdio, no Madeira em Direto. Acho que é assim que se chama este programa, não é? É, e aterramos também no signo Capricórnio. Isso. Se nasceu agora, já é Capricórnio. Se nasceu antes e pensava que era Capricórnio, Exatamente. esteve enganado até hoje. Isto foi uma das novidades que acabámos de dar. Não é verdade, Helena? Exato, mas é preciso dizer que hoje mudou, este ano mudou às 18h36, não é verdade para o ano que vem. Ou seja, as pessoas não fiquem então a pensar varia. que para o ano às 18h36 muda sempre para Não, é uma coisa Capricórnio. estática. Portanto, é como as tabelas das marés. Todos os anos tem que ser há uns atualizado. livros de efemérides que trazem exatamente. Portanto, é sempre preciso ir saber a hora quando se nasce nesta mudança. Estamos a falar de Capricórnio. Capricórnio, Pronto. o que é isto? Então, eu tinha dito que ele realmente dava a resposta ao Sagitário no sentido de concretizar ideais. Ou seja, ao nível pessoal, ele tem muito a ver e todos os Capricórnios têm que saber qual é o papel deles na sociedade do seu tempo. Por isso o Capricórnio ele é a última terra, é o máximo de onde eu posso chegar, ou se quiser, é o exemplo que eu venho dar à sociedade do meu tempo, ou onde eu tenho que chegar em termos de realização última. E isto remete-me, se quiser, mas antes ainda um pouco, Saturno lida com as estruturas sociais, portanto, com as instituições públicas, com o status, com o poder, com a autoridade, lida portanto, sempre com a última resposta do homem à sociedade do seu tempo, sempre que a última resposta de qualquer ser humano será sempre frente à sociedade do seu tempo. Não é? Digamos que o Capricórnio não pode ser egoísta, aprender a ir-se embora, como dizia uma astróloga, minha amiga. Tem sempre que vir dar a última resposta ou o exemplo à sociedade do seu tempo. E o planeta que rege o Capricórnio é Saturno. Mesmo que eu não tenha, digamos, o Capricórnio ativado no meu mapa, ou por lá ter planetas, ou por abrir casas importantes como o ascendente, eu tenho sempre um Saturno, ou seja, quando faço o mapa de uma pessoa, há sempre um Saturno lá. Ou seja, só esse planeta remete-me exatamente para o tema Capricórnio, ou todos nós, se quiser, temos onde queremos chegar. Quer dizer, todas as crianças você pergunta o que é que tu queres ser quando fores crescido, não é? Em termos de objetivos. Agora, realmente, tudo o que é Saturno, tudo o que é Capricórnio lida com o real, é visível, é impossível tem a ver com a Tem sempre minha... a ver com a ambição também. Tem exatamente a ver com a ambição, com o perfeccionismo. O problema do Saturno lida com isso, Capricórnio, do perfeccionismo, é que eu posso ser um perfeccionista saudável, ou seja, o perfeccionismo pode levar-me a querer ir mais longe, ou posso ser perfeccionista e quando eu tenho, enfim, Saturnos fracos no tema, ou Saturnos difíceis no tema, acontece muitas vezes isto, é que a pessoa é tão perfeccionista que depois tem dificuldade de lidar com os seus erros, dificuldade de lidar com as suas falhas, dificuldade de lidar com os seus erros. Ou seja, o Saturno remete-me... Não lida com as coisas que não correm muito bem. Exatamente. Há um medo enorme de falhar. Aliás, o Saturno no nosso tema, ele tem uma conotação muito negativa ao nível... mas não, o Saturno tem dois lados, eu diria, porque ele representa a sabedoria que eu posso tirar da experiência de vida. Ora, se eu não aceito os meus erros, se eu me culpo, Saturno lida com a culpa, lida com a sombra, que é um conceito que o Jung introduziu, se eu me culpo, é impossível de eu transformar aquela experiência de vida em sabedoria. Ou seja, os meus erros, nós não devemos... A palavra dever também tem a ver com Saturno, ou seja, eu tenho que aceitar os meus erros para poder transformar os meus erros
em experiência de E vida. até para poder Se eu me aceitar os culpo, erros dos eu coagulo essa energia e é impossível de ir mais para a frente. Pelo outro lado, ou pelo lado positivo, o Saturno dá-me exatamente a possibilidade de eu transformar a experiência de vida em sabedoria e em segurança. Saturno é o planeta do tempo, sabe lidar com o tempo, ou seja, é o planeta que sabe que com o tempo, ao tirar experiência, ao tirar sabedoria das experiências, me leva à maturidade. Por isso o Capricórnio está muito associado à responsabilidade social. O Saturno está associado à responsabilidade. Ou seja, eu para ser responsável, eu tenho que aceitar os meus erros. Quando eu falo da sombra, o conceito do Jung, se quiser, mais facilmente se pode reportar à história da Bela e do Monstro, é exatamente quando eu aceito olhar para o monstro, quando eu aceito os meus erros, quando eu aceito as minhas falhas, quando eu amo as minhas falhas, o monstro transformou-se num príncipe. Ou se quiser, aquela história da pérola que entra uma areia, porque Saturno realmente, o normal, ou na linguagem mais popular que nós falamos, ele quando vem chateia, porque ele vem sempre cobrar. Ele é o planeta do karma. Ele digamos que vem sempre atualiza. Eu chamo-lhe o atualizador do karma, porque quando ele aparece, onde ele aparece, e ele vai andando no céu, mas vai passando em pontos distintos do meu mapa, quando ele aparece, ele cobra. Ele faz-me pagar a fatura dos meus erros. E das duas, uma. Ou eu realmente transformo e aprendo que os meus erros são um trampolim para a sabedoria, e daí o tempo, porque eu com o tempo e com a experiência de vida, eu vou ficando cada vez mais responsável, mais madura e, se quiser, mais segura. Ou seja, é muito difícil uma pessoa com um tema muito saturnino ou com um Saturno muito forte no tema, ser responsável cedo ou chegar à maturidade cedo. Porque, no fundo, qual é a melhor idade das nossas vidas? Eu acho que é um pouco, claro que são todas boas, mas a mais segura, a mais madura, a mais responsável, quando eu sei os objetivos que eu quero, quando eu sei, é um pouco a velhice. Quando já passamos o Saturno, então. O Saturno faz-me toda a vida lidar com os meus medos, porque ele no meu mapa representa o lado negativo das experiências de vida. Portanto, eu trago essa memória, daí eu estar sempre com medo de falhar. Sou capaz ou não sou capaz? Serei capaz de fazer ou não sou capaz de fazer? Lidar com as inseguranças, como dizia. Quando estamos mais inseguras, então é o Saturno ali a mexer connosco, provavelmente. E eu próprio ponho as provas, e eu ponho provas difíceis, porque Saturno, quando é Saturno, é sempre difícil. Eu próprio me ponho provas difíceis. É um grau máximo de dificuldade. Porque qualquer psicólogo pode dizer isto, as pessoas quando se sentem culpadas, a culpa pede castigo. E depois não percebem que inconscientemente vão atrair um castigo, vão atrair algo pesado para satisfazer qualquer coisa que está no meu inconsciente, mas que quero viver. Porque a noção de sombra lida muito com o facto lida, por exemplo, com a crítica. O Capricórnio pode ser hipercrítico, pode ser hiper-julgador. E eu, quando falo da crítica e do julgamento, que são dois venenos da nossa personalidade, às vezes tenho uma amiga minha que brinca a dizer, é como se eu bebesse o veneno e esperasse que o outro morresse. As pessoas não fazem ideia do veneno, do que se envenenam quando criticam e quando julgam os outros. Porque a crítica e o julgamento são dois nós de medo. É por medo que eu critico. Não há nada por trás da crítica que não um medo qualquer, que está no meu inconsciente e que projeta cá para fora. Alguma insegurança também? Tudo o que eu vejo cá fora reflete o meu consciente ou o meu inconsciente, se quiser. E às vezes, quando eu aponto o dedo, eu estou exatamente a apontar algo que está dentro de mim, mas está no meu inconsciente e que eu não quero aceitar. A noção de culpa que o Jung veio trazer foi exatamente isso. Aquilo que eu reprimo e que eu nego, acaba por ir para o meu inconsciente e projetamos nos outros. Depois projetamos nos outros, só que depois levamos com a fatura e quando Saturno passa, cobra a fatura e cobra ao milímetro. Ele eu falei de outra vez da lei do karma e ele é implacável, não há como fugir. Sofia? Isto Quando é chegarmos realmente... a uma certa idade é que estamos preparadas então para enfrentar muita Pois, coisa. é que já verdade? ultrapassamos o Saturno. É isso. Quantas vezes é que... Repare que o Saturno é o último planeta visível do Sistema Solar. Ele acaba o ciclo com a matéria. Para lá de Saturno não há matéria. Era aí que eu ia chegar. Não há? Não há matéria. O apelo dos outros planetas, que são chamados planetas transcendentes, Urano, Neptuno e Plutão, é
são apelos transcendentes, são apelos divinos, ou seja, que é muito difícil também de vivermos na Terra, mas já não há matéria para lá de Saturno. Saturno é a última matéria e ele lida com a matéria. Não é por acaso que ele representa o esqueleto e representa a pele. Ele lida com limites. Saturno define as coisas, põe limites, é visível. Todos os outros planetas para lá disso são planetas que fazem um apelo ao lado divino do homem, são planetas que fazem apelo ao lado transcendente, em que temos que perceber, depois de termos percebido no Escorpião, depois no Escorpião, quando eu abro mão do ego e quando procuro valores e referências, ou se quiser a última verdade, ou a lei das leis, que é a lei do amor, no Sagitário, e me entrego ao céu, eu percebo que a partir de Saturno eu já só posso ser, digamos, um porta-voz do divino. Não é por acaso, eu acho que graça não é por acaso que Jesus Cristo nasceu é Capricórnio. Ele é o melhor exemplo do Capricórnio bem vivido que se pode Mas estava a dizer ter. que ele é bastante terra a terra. E não é por acaso que o Papa João Paulo II chegou a pedir perdão pelos crimes que a Igreja tinha cometido. Eu acho uma delícia um homem com uma consciência, ter a consciência de vir libertar a Igreja de um peso tão grande como foi pedir perdão, assumir os crimes todos que a Igreja fez bem em nome de Cristo, que é incrível. E repare que nós temos Plutão em Sagitário neste momento a passar em Sagitário desde 95. Portanto, a refazer completamente ideais, os velhos ideais, as velhas religiões, as velhas fés, que já não servem o propósito evolutivo da humanidade, têm tendência a desaparecer. E digo-lhe que quando Plutão entrar em Capricórnio em 2008, janeiro de 2008, o que é que acontece? Plutão vem... é o planeta que é responsável pela morte e regeneração, ou seja, tudo o que já não serve. O apelo divino da humanidade, ou o caminho que a humanidade vai ter que tomar, tem tendência a morrer. E quando Plutão passa, não brinca. É morte e destruição para que algo novo possa surgir. E em Capricórnio é muito difícil, eu creio que vai ser, mas é o fim, eu diria que é o fim desta era, porque vai mexer com poderes políticos, com status, com a Igreja. Muitas mudanças, então. Portanto, tudo o que é estrutura rígida, que já não serve o propósito da humanidade, não tem como Tudo sair. por causa do Plutão. Tudo por causa do Plutão. Sabe que como é que eu digo? As Torres Gêmeas, portanto, a queda do World Trade Center, foi exatamente um trânsito de Plutão a Saturno. Foi uma estrutura que caiu. Há outras coisas com muita graça. Quer dizer, não têm graça nenhuma. Mas parece uma explicação que eu nunca tinha ouvido. Não, é a morte. Eu diria que Plutão entra em Capricórnio, ele vai lá estar 14, 15, 16 anos, creio eu, portanto as mudanças não são assim. Mas é um trânsito muito violento, sabe? Porque lida com Saturno e Saturno não quer mudar nada. Ora, ninguém que tem poder quer perder o poder. Em prol Sim, normalmente não se lida bem com essas Ou situações. seja, o verdadeiro poder é o amor, e esse não tem que, e esse Plutão passa não faz nada. Portanto, tudo o que tiver certo continua. Neste caso, derrubou. Tudo o que tiver certo Derrubou as torres. tudo o que tiver certo continua. Agora, tudo o que tiver baseado em valores equívocos, como é que eu posso dizer? O que a astrologia nos ensina é que os planetas fazem uma proposta e a humanidade responde. A humanidade tem a opção de dizer sim ou não. E o que a astrologia me tem ensinado é que ou eu digo sim, e digo sim Qual o fundamento? ou eu digo sim ao projeto, neste momento eu estou a falar da humanidade, portanto, eu estou a falar de trânsitos de Urano, Neptuno e Plutão, do que é que eles estão a propor como propósito evolutivo à humanidade. Se a humanidade quiser evoluir, não tem que acontecer nada do outro mundo. Já há novas propostas de governação mundial, já há uma série de grupos e de pessoas à frente a abrir caminho para outras formas de se lidar com o mundo. Agora, se a humanidade resiste, pode acontecer muita coisa como as Torres Gêmeas. É um pouco aí que eu quero chegar. Então temos um Capricórnio perfeccionista, que lida mal com os seus erros, Conservador. Terra a terra. crítico. Conservador, que não E quer mudar. Mas posso ter um Capricórnio maduro.
quando eu aceito enfrentar os meus medos, quando eu aceito assumir a minha responsabilidade. Bom, eu posso dar aqui um exemplo. Eu, há 3 ou 4 ou 5 anos atrás, era impensável vir aqui falar à televisão. Isto é uma conquista enorme ao nível pessoal, assumir que tenho que, no fundo, o que eu estou a dizer não, faz parte da minha experiência de vida, mas é uma mensagem que está acima de mim, não sou eu que, digamos, não sou eu que digo isto, não sou eu que acho, que penso, é isto que está lá. Ok. Acho que ficámos devidamente esclarecidos. Muito obrigada pela vossa presença cá no estúdio. Hoje falámos sobre Capricórnio. Vimos E aprendemos algumas. de corações. Exatamente. A primeira parte foi muito prática e super engraçada, com algumas ideias para este Natal. Sobre o Capricórnio, acho que já falámos tudo. Mas amanhã há mais. Exato.